Ó, galera, o negócio é o seguinte, vamos lá. Capacitância. O que vem a ser capacitância? A capacitância, é... há relatos de que ela foi descoberta aí, por acaso, pelo Michael Faraday, quando ele estava realizando um experimento que envolvia eletricidade para a universidade. E ele era professor da universidade, desenvolvia um experimento no laboratório e ele usava um cano para conduzir água. E esse experimento tinha a ver com eletricidade, mas também era conduzida água através de um cano. E diz que ele já tinha parado com o experimento, já tinha até desligado a parte da eletricidade. E horas depois, quando ele foi guardar esse cano que ele tocou, ele tomou um tremendo choque. O cano estava corroído. E aí, o cara, cientista, é claro que ele fica intrigado, né? Pô, por que eu tomei um choque de um cano que não estava ligado a fio nenhum e tal? E o que aconteceu, galera, é que nesse cano corroído, tá? O material dentro do cano, ele se desgastou na parede do cano e ficou uma parte oca na parede. E nessa parte oca, quando ele realizou o experimento, isso aí ele descobriu depois, né? Quando ele realizou o experimento de eletricidade, cargas elétricas ficaram acumuladas nessa parte oca, tá? Entre as duas armaduras que se formaram na parte oca. E aqui, o conceito, então, ele diz o seguinte, que se nós temos, ó, presta atenção agora nisso, ó, se nós temos um corpo aqui carregado positivamente, as cargas, então, nesse corpo carregado positivamente, elas estão aqui pela superfície do corpo. E se eu tenho um corpo carregado negativamente, eles estão próximos entre si, o que existe? Já estudamos aí a live de campo elétrico, então nós sabemos que existem linhas de campo que saem do corpo carregado positivamente e terminam no corpo carregado negativamente. Nós sabemos que essa aqui é uma região de potencial elétrico, né, em vários pontos, mas também um detalhe a mais que nós temos aqui, que nós temos energia armazenada num sistema como esse. Ah, professor, quer dizer que dois corpos, até com formato meio esquisito, carregados eletricamente, sinais opostos, na região entre eles dá para armazenar energia? Exatamente, dá para armazenar energia, tá ok? Então a energia fica ali armazenada, é claro que daí o que acontece? Hoje em dia nós já temos os modelos comerciais dos dispositivos que funcionam de acordo com o conceito da capacitância. Esse dispositivo ele tem um nome, capacitor. Aqui, observe que nós temos um exemplo. Esse aqui é um modelinho didático utilizado nas escolas, em que nós temos aqui, ó, duas armaduras, que são aqui duas placas circulares, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente, separadas por uma certa distância, e essas placas elas acumulam cargas elétricas, certo? Então tem cargas acumuladas nas placas. Em função dessas cargas que estão acumuladas, nós temos uma diferença de potencial entre as placas e nós temos então energia armazenada entre elas. Então olha só, aqui nós temos então matematicamente já aqui a equaçãozinha da capacitância. Capacitância representada pela letra C, a unidade de sistema internacional é o Farad. Essa unidade Farad ela é grande para burro. Normalmente a gente usa microfarad, que ainda é grande para dedéu. Então, nanofarad, que é o N minúsculo NF, ou picofarad, P minúsculo PF, tá? Unidade de capacitância, que é a quantidade de carga que é armazenada aí no sistema. Cada um dos objetos aqui, eles acumulam a mesma quantidade de carga, só que de sinais opostos. E nós temos aqui a chamada diferença de potencial entre, naturalmente, os dois corpos que compõem o sistema. Então, observe que a capacitância é a quantidade de carga acumulada dividido pela diferença de potencial. É muito importante que aqui a gente compreenda que cada um desses corpos eles têm a sua capacitância. Tudo bem? Então, cada um tem a sua respectiva capacitância. Olha só, galera. Como eu falei, isso aqui é um corpo irregular. Mas veja,
Se nós pegarmos um condutor esférico, é uma esfera condutora, tá? Uma esfera condutora. Essa esfera, ela, então, está carregada, nesse exemplo, positivamente. Podia ser negativo, professor? Podia ser negativo também, mas aqui está carregado positivo. Se está carregado na sua superfície, então, essas cargas, carregado positivamente, nós temos aqui as linhas de campo, que partem em todas as direções a partir da superfície, certo? E já vimos que se a esfera está carregada, ela tem uma capacitância, tá? Ela tem uma capacitância. Nesse caso aqui, então, a capacitância é a carga dividida pelo potencial elétrico na superfície da esfera. E o potencial elétrico, já da live de ontem, nós vimos que é K vezes Q sobre R, tá? Esse aqui é o potencial de uma esfera. Quando eu combino essas duas equações, ou seja, na primeira expressão, capacitância, carga dividido por potencial, e eu pego essa expressão do potencial de um condutor esférico, Kq sobre R, substituo aqui, eu simplifico a carga elétrica, jogo aqui ó, o raio da esfera lá no numerador, e eu descubro que um condutor esférico tem uma capacitância que é R dividido por K. E aí você olha, não, mas professor, mas como isso? A capacitância não depende da carga que tem na esfera? Não, a capacitância ela não depende da carga que tem na esfera. A capacitância ela não depende da carga que tem na esfera. Um condutor esférico, a capacitância depende apenas de o que a gente fala condições geométricas, depende do raio dessa esfera. E o K é o nosso velho conhecido aqui, constante eletrostática, o seu valor é 9 vezes 10 a nona, beleza? Então tá aqui, capacitância no condutor esférico, o raio dividido pelo K, que é o 9 vezes 10 a nona. Agora olha só, por curiosidade, eu falei que a capacitância de um Faraday era um valor estupidamente grande. Mas grande, grande para burro, grande para dedéu, muito grande. Então, olha só, pergunto, qual a dimensão do raio em quilômetros do condutor que possui uma capacitância de 1 Farad? Tá? Então, olha só, qual a dimensão do raio em quilômetros? Eu já estou dizendo que o raio aqui em quilômetros, para ver o quanto é grande a capacitância de 1 Farad. Qual o tamanho do condutor que teria, né? Qual seria o tamanho, a dimensão desse condutor para ele ter uma capacitância de 1 Farad? Então, olha só. Nós vimos aqui a nossa expressãozinha, né? Em que a capacitância é o raio dividido pelo K. Então, aqui eu já venho com essa fórmula que a gente deduziu ali atrás. Então, capacitância, raio pela constante. A capacitância é 1 Farad, igual a R, que é o que nós queremos descobrir, pela constante 9 vezes 10 a nona. Eu isolo o raio, jogo 9 vezes 10 a nona multiplicando 1. E eu tenho 9 vezes 10 a nona metros, Sistema Internacional de Unidades. Logo, transformando de metros em quilômetros, tá? Passando de metros para quilômetros, é só tirar 10 a terceira daqui. Vai ficar 10 a sexta. 9 vezes 10 a sexta é 9 milhões de quilômetros. Cara, o negócio é o seguinte. Você já imaginou o que é uma esfera com 9 milhões de quilômetros de raio, né? 9 milhões de quilômetros de raio. Ah, não consigo nem imaginar. Ó, para você ter ideia, tá? O raio da Terra são 6.400 quilômetros. Só para ter ideia. Aqui deu 9 milhões de quilômetros, tá? Então, tá aí um valor estupidamente grande, 1 Farad. Vamos em frente, vamos em frente. Olha só. Quando nós temos dois condutores esféricos, eu vou fazer uma questão. Na última questão da aula vai ser sobre equilíbrio de condutores esféricos, tá? Quando nós temos dois condutores esféricos, e esses dois condutores esféricos, eles são idênticos, se um deles estiver carregado, ou se os dois estiverem carregados, então a gente pega e faz o contato entre eles. Eles sendo iguaizinhos, 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 do mesmo tamanho, mesmo material e tudo, o que acontece? Esses dois condutores, eles dividem a carga elétrica do sistema ao meio. Ah, professor, não entendi. Imagine que um deles tem 2, o outro tem 0 de carga. Quando a gente encosta um no outro, nós vamos ter então 2 mais 0, dividir por 2,
isso dá 1. Então, cada um depois do contato fica com 1. Isso é o contato entre dois condutores, lá do processo de eletrização por contato, que a gente viu também na primeira live de eletrostática. Só que o negócio agora é o seguinte. Quando nós temos dois condutores esféricos de tamanhos diferentes, e a gente promove o contato ou conecta eles, como está aqui sendo mostrado, eles não vão ficar no final com a mesma quantidade de carga, certo? Eles não ficam com a mesma quantidade de carga. Mas a gente tem como calcular a carga de cada um, tá? Calcular a carga de cada um. Por quê? Porque existe aqui o princípio de conservação da carga elétrica, onde a carga antes é igual à carga depois. Ó, vou escrever aqui. Então, aqui, né, a gente parte da ideia que a quantidade de carga que existe nesses condutores antes de eles serem conectados é igual à quantidade de carga que existe depois. E aí, quando a gente conecta um no outro, o que, que acontece? Acontece que eles começam a passar carga negativa de um para outro, tá? Na verdade, um desses condutores vai passar elétrons para o outro condutor. Não sei qual é a ordem aqui. E daí o que, que acontece? Essa transferência de elétrons, ela ocorre até eles alcançarem isso aqui, galera, ó, o mesmo potencial elétrico. E quando eles chegam no mesmo potencial elétrico, significa que eles atingiram o equilíbrio, beleza? Então eles chegaram ao equilíbrio. E em função do potencial elétrico ser o mesmo depois de conectados, a gente consegue determinar a carga de cada uma das esferas depois de conectá-las. Eu vou mostrar isso aqui em um exercício, tudo bem? Agora o negócio é o seguinte, deixa eu apresentar para vocês aqui, na sequência, o dispositivo que funciona por causa do conceito de capacitância. Esse dispositivo são, na verdade, os capacitores, tá? Então, olha só, capacitores são dispositivos que armazenam energia potencial elétrica. Se você for numa lojinha de eletrônica e pedir para o atendente um capacitor, ele pode te trazer vários modelos diferentes. Então, aqui nós temos capacitor de plaquinhas, capacitor cilíndrico, existe capacitor esférico. Então, são diferentes tipos de capacitores e, naturalmente, com capacidades diferentes de acumulação de energia. Então, o capacitor ele vai acumular energia elétrica. Mas como que essa energia elétrica ela é usada? O capacitor, então, ele acumula energia elétrica para liberar essa energia acumulada em um determinado momento. Então, olha só, o que parece aqui telefoninho de brinquedo, na verdade, é aquele aparelho que é o desfibrilador. Quando a galera não, né? Infelizmente, algumas pessoas sofrem parada cardíaca e precisam receber uma carga elétrica aí, no coração. E o que acontece é que é usado aí esse desfibrilador, que tem capacitores que liberam essa carga num curto intervalo de tempo. Fotógrafos profissionais, agora ficou para os fotógrafos profissionais principalmente. A máquina aqui tem um flash e quando eles tiram fotos profissionais, eles precisam do flash. Então, na hora que abre-se aqui o obturador, que deixa a luz entrar na câmera fotográfica, ao mesmo tempo para uma melhor iluminação, o flash dispara. Esse disparo do flash ocorre por causa de um capacitor. Telefones celulares utilizam capacitores hoje em dia para resposta na tela, a chamada tela capacitiva de tablets, de telefones celulares. Tá? Aliás, essas telas capacitivas, elas, quando foram implementadas, foi um grande avanço aí na telefonia celular. Isso aqui que é redondinho, ó, um botãozinho de volume. Então, quando a gente tem um aparelho de som, um aparelho qualquer, a gente regula o volume. Nós fazemos isso através de um capacitor. Também aqui, esse aparelhinho que pode ser um estabilizador ou também um no-breaker, eles têm capacitores para quando falta energia elétrica. O no-breaker libera cargas para manter o sistema funcionando, pelo menos até dar tempo de salvar os arquivos e o que está sendo feito no computador.
E o estabilizador usa capacitor para estabilizar a corrente elétrica, ou seja, manter a corrente passando num valor padrão. Ela não fica oscilante, ela fica padrão. Isso é feito por capacitores. Então aqui apresentei alguns exemplos de capacitores para vocês e vamos ver aí as partes técnicas aí sobre os capacitores. Então olha só. Capacitores são formados por duas placas, que seriam as duas armaduras, placas paralelas de mesmo tamanho entre si, separadas por uma certa distância. Essas placas são alimentadas, então tem uma fonte de alimentação, e elas ficam lá guardando carga elétrica de sinais opostos em cada uma das placas, e cada placa guarda a mesma quantidade de carga elétrica. Então, se uma placa guardar 10 coulombs de carga, outra placa também vai guardar 10 coulombs de carga, por exemplo. Beleza? E aí precisa de uma fonte de alimentação. Por quê? Porque o capacitor, na verdade, ele usa da corrente elétrica que é lançada no circuito por causa da fonte de alimentação. Ele fica com essas cargas acumuladas e no momento propício ele dispara essas cargas aí conforme a necessidade, tá ok? Então olha só, nós temos aqui a equação da capacitância, tá? E nós vimos lá que capacitância, deixa eu pegar aqui, ó, peraí. Não, aqui, ó, essa equação aqui, deixa eu puxar ela para cá, não, para cá ainda, para cá. Aqui, ó, equação da capacitância nós vimos, né? O capacitor ele funciona de acordo com o fenômeno da capacitância. Então, capacitância é carga dividido por potencial. Mas entre as placas existe o quê? Uma diferença de potencial. E quando, no caso, eu isolo a carga elétrica, eu tenho aqui ó, o potencial multiplicado pela capacitância, só que nesse caso, porque são duas placas paralelas, a diferença de potencial. Então, quando a gente fala em capacitor, tá? Nós estamos falando sempre de duas placas que estarão acumulando cargas. E no caso, a carga acumulada, aqui seria a capacitância multiplicado pela diferença de potencial. Então, veja, Q é a quantidade de carga armazenada, C é a capacitância, e ΔV é a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Bom, veja o seguinte, eu comecei falando que o capacitor ele armazena, no caso, energia elétrica, e olha só quanto de energia elétrica é armazenada em um capacitor. Então, a energia armazenada em um capacitor, se nós pegarmos um gráfico da diferença de potencial em função da carga, nós vamos ver que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a diferença de potencial entre as placas, maior a quantidade de carga que pode ser acumulada. Então aqui nós temos essa função linear. Para determinar a energia potencial que nós temos entre as placas do capacitor, nós calculamos a área sob a reta. Então a área vai fornecer a energia potencial, que aqui é chamada de U. Energia potencial acumulada em um capacitor é chamada de U. No caso aqui, então, observe que essa figura é um triângulo e nós temos que a área é base vezes altura sobre 2. A nossa base é quantidade de carga, a nossa altura é diferença de potencial. Então, a energia potencial acumulada é carga vezes diferença de potencial dividido, no caso, por 2. É assim que a gente calcula, então, a energia potencial acumulada nas placas de um capacitor. Mas nós podemos aqui chegar em carinhas diferentes para essa equação. Como? Se eu pego, então, aqui a equação que eu acabei de mostrar, através do gráfico, em que a energia acumulada é a carga vezes a ddP sobre 2, e observe que vimos também ali que a carga acumulada é a capacitância do capacitor vezes a diferença de potencial. Primeira coisa, eu substituí aqui, no lugar de Q, C ΔV. Então, eu fico com capacitância ΔV vezes ΔV sobre 2. Então, a energia pode ser capacitância ΔV ao quadrado sobre 2. Observe que também aqui, tá? Eu substituí a diferença de potencial ΔV, isolando ΔV, eu fico com Q sobre C. Então,
substituindo no lugar de ΔV, Q sobre C, Q vezes Q vai ficar Q ao quadrado, divididos por 2C. Unidade de energia, sistema internacional, é o Joule, beleza? Então, observe que nós temos 3 equações distintas para fazer o cálculo da energia que se acumula nas placas de um capacitor. Aqui, em função do gráfico, que eu mostrei através do gráfico, carga ddP dividido por 2. Aqui, capacitância ddP ao quadrado sobre 2, ou carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, beleza? Então, vamos lá. Agora, o capacitor mais simples que existe é o capacitor plano. Então, o capacitor plano é esse capacitor que eu coloquei aqui, ó, 2 plaquinhas paralelas entre si. E no caso do capacitor plano, galera, olha só, na verdade nenhum capacitor, tá? A capacitância ela não depende nem da carga que se acumula num capacitor e nem da ddP que ele está submetido. Então, se não depende da carga e não depende da ddP, do que depende a capacitância? Depende de fatores geométricos, então vai ser determinado pela geometria do capacitor. Então, conforme a geometria, nós temos uma fórmula específica para determinar a capacitância. Eu vou mostrar aqui somente do capacitor plano, tá? Somente do capacitor plano. Então, para o capacitor plano, nós temos que a capacitância ela é dada por E0, que é a constante de permissividade no vácuo, multiplicado pela área da placa, dividido pela distância entre as placas. Ó, vou repetir, a capacitância, então, é, no caso, a constante de permissividade multiplicado pela área dividido pela distância. A constante de permissividade tem um valor 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro, esse valor considerado para o vácuo, certo? E aqui eu coloquei os termos da equação. Então, C é a capacitância, A é a área das placas e D é a distância que separa essas placas. Observe que as unidades estão no sistema internacional. A área em metro quadrado e a distância entre as placas é dado em metros, certo? Também, agora que nós sabemos a equação da capacitância de um capacitor plano, observe que entre as placas existe então um espaço. Esse espaço entre as placas ele pode ser preenchido ou não. Se não preencher, normalmente fica a área entre as placas ou fica, no caso, vácuo, tá? O ar ele já seria um dielétrico. Ah, mas o que é um dielétrico? Dielétrico é um material isolante que ele é colocado entre as placas e o dielétrico ele acaba limitando o valor do campo elétrico. A inserção de um dielétrico diminui o valor do campo elétrico entre as placas. Agora eu te pergunto, por que diminuir o valor do campo elétrico entre as placas de um capacitor, né? O que haveria de importante em diminuir o campo elétrico entre as placas de um capacitor? Galera, o negócio é o seguinte. Existe um negócio que se chama rigidez dielétrica. Rigidez dielétrica, guarda bem esse nome. E o que acontece? A rigidez dielétrica, enquanto ela não é atingida, ela impede que cargas elétricas se movimentem. Então, olha só, um capacitor ele funciona enquanto ele consegue manter as cargas acumuladas em cada uma das placas respectivamente, de modo que a carguinha elétrica ela não salte de uma placa para outra. Então, isso não pode acontecer. Só que tem um detalhe. Se o campo elétrico ele ficar cada vez mais elevado, tá? Existe maior risco da carguinha elétrica pular de uma placa para outra. E quando se chega acima de um certo valor limite de campo elétrico, então não tem mais como impedir que as cargas saltem de uma placa para outra. E o capacitor já não funciona. Quanto maior a diferença de potencial que nós aplicamos entre as placas, quanto maior a diferença de potencial que nós aplicamos, no caso entre as placas, né? Mais cargas podem ser acumuladas, porque a capacitância é uma constante. E para ajudar a
acumular mais cargas, o que acontece? Nós inserimos um dielétrico, esse dielétrico ele altera a capacitância do capacitor, tá? E ele vai reduzir o campo elétrico. Então é isso que faz o dielétrico. Então olha só, aqui observe como é que funcionaria. C0 é a capacitância com ar, quando só tem ar entre as placas do capacitor. Então, a capacitância com ar, C0 é o E0 A sobre D, tá? Ar e vácuo é praticamente o mesmo valor. Aí, C, capacitância com o dielétrico. Então, o que acontece? Observe que C é igual a K vezes o valor de C0, tá? E o K é chamado de constante dielétrica. Esse aqui é um valor tabelado. Então, quando a gente calcula a capacitância, considerando aqui ar ou vácuo, tá? Pegando o quê? A área da placa dividido pela distância multiplicado pela constante de permissividade no vácuo. Então, nós temos o valor de C0. Aí a gente pega e coloca um material. Esse material tem um determinado valor de K. Quanto vai ser a capacitância por causa desse material? Vai ser o K, que é tabelado, vezes o valor do C0, que seria essa capacitância calculada para ar ou vácuo. Veja uma tabelinha que eu trouxe aqui, ó. Vácuo, constante elétrica 1. Ar, 1,000,306, ou seja, um valor muito pequeno, tá? Muito pequeno, ou uma diferença muito pequena em relação ao vácuo. Aí nós temos alguns valores de dielétrico que podem ser colocados entre as placas. Se colocar concreto armado, 1,51. Teflon, 2,1. E olha só, vai aumentando, aumentando, até colocar esse titanato de cálcio entre as placas. Né? Um material aí super isolante. A constante dielétrica dele é 150. Ou seja, coloca esse material entre as placas e a capacitância se torna 150 vezes maior, permitindo então uma acumulação de carga bem maior em função, né, desse aumento da capacitância. Então, quer dizer, dá para aumentar lá a diferença de potencial aplicada ao capacitor e acumular mais cargas em função disso aí. Agora veja só uma coisa, né? Ah, mas como que acontece essa mágica do dielétrico? Então deixa eu mostrar para você como é que acontece a mágica do dielétrico. Cara, eu devo explicar bem pra caramba, hein? E você é um gênio explicando. Porque, ó, ninguém pergunta nada, ninguém tem dúvida. Sensacional, eu sou bom pra caramba na explicação. Né? Então, olha só. Aqui, nós colocamos o dielétrico e é um material aqui, só que esse material isolante ele não está sofrendo polarização. Ah, mas o que é polarização? Nós dizemos que o material está polarizado quando existe um alinhamento das moléculas. Então, a molécula ela tem um lado positivo e um lado negativo. E o que acontece? Quando essas moléculas elas passam a ter um alinhamento preferencial, nós dizemos que esse material está polarizado. Então, quando a placa é carregada, ó, uma placa carregada positivamente, a outra negativamente, ocorre aqui a polarização. Tá vendo aqui ó, as moléculas? Ó, lado negativo voltado para a placa positiva, lado positivo voltado para a placa negativa. Aí o que acontece? Imagine a placa sem o dielétrico. Sem o dielétrico. Existe um campo elétrico que a linha de campo sai da placa positiva e vai para a placa negativa, como está aqui representado. Aí com o dielétrico, o que acontece? O dielétrico, ele, quando colocado, tá? Ele cria um campo elétrico aqui chamado de linha, de sentido contrário ao campo que existe entre as placas. E isso justamente por quê? Porque ele enfraquece o campo elétrico. Isso permite que a capacitância aumente. Então ele enfraquece o campo elétrico e nós passamos a ter um campo resultante com a inserção do dielétrico, que seria o campo elétrico entre as placas, menos esse campo elétrico devido ao material dielétrico, beleza? E olha só, galera. Aqui, então, eu falei do fenômeno de capacitância, falei a respeito do dispositivo que funciona de acordo com o conceito de capacitância, que seriam os capacitores. E agora a gente vai para a sessão de exercícios.
Então, uma questão de associação de capacitores, eu vou mostrar para você a associação de capacitores. Então, olha só, na associação de capacitores esquematizada abaixo, a capacitância está indicada na figura para cada um dos capacitores. Assim, a capacitância equivalente entre os pontos A e B no circuito é. Então, o negócio é o seguinte, ó. Eu vou até abrir uma tela aqui para eu falar um pouquinho sobre associação de capacitores. Preste atenção nisso, olha só. A gente já viu que a capacitância, então, aqui, ó, isso aqui, essas duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho representam o capacitor. Então, o que acontece num circuito elétrico? Isso aqui é muito importante, essa compreensão. Quando nós ligamos o capacitor a uma fonte de tensão, ó, a fonte de tensão, gente, ela tem uma barrinha maior na sua representação e uma menor. Isso aqui o que é? Uma fonte de tensão. Fonte de tensão é uma pilha, tá? E a pilha fornece uma diferença de potencial ΔV, tá? Vou utilizar ΔV porque a energia potencial eu vou usar U. E aí, quando eu tenho um capacitor ligado à fonte, se estabelece, no caso aqui, uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica, ela circula, tá? Essa corrente elétrica, ela circula até o capacitor carregar. Depois disso, a corrente elétrica ela cessa no circuito, tá? Então guarde bem essa informação. A corrente elétrica ela vai existir até o capacitor carregar, depois ela cessa no circuito. Mas por que a corrente elétrica cessa no circuito? Presta muita atenção nisso aqui. Ó, imagine, eu vou aumentar. Tá aqui a placa. As placas estão aqui. Aí, olha só. A corrente elétrica, na realidade, se esse aqui é o sentido da corrente elétrica, os elétrons não estão nesse sentido não, eles estão em sentido oposto. E nos circuitos elétricos são os elétrons que se movimentam, tá? Então, os elétrons estão em sentido oposto. Corrente, né? Aqui, ó, coloquei no sentido horário, o elétron está no sentido anti-horário, sentido oposto. Aí, então, os elétrons vão chegar na placa da direita. Quando os elétrons chegam na placa da direita, galera, olha só. Então, elétron se acumula aqui, elétron se acumula aqui, elétron se acumula aqui. E o que acontece? Como vai aumentando o número de elétrons nessa placa, os elétrons dessa, eles vão caindo fora, vão sendo repelidos. E nós temos, então, elétrons na outra placa, ó, sendo expulsos, né? Vai pelo fio condutor aqui, ó, então ele vem, por isso que nós temos essa corrente elétrica aqui, ó. É o elétron andando em sentido oposto. Essa aqui é a corrente convencional. E como o elétron vai embora, né? E nessa placa se acumulam elétrons, então elétrons nessa placa aumentando. Nessa outra placa, o que acontece? A placa, a carga positiva não pode ir embora, então ela vai se acumulando. E por isso que nós temos aqui, ó, uma placa carregada positivamente e outra negativamente. É por causa desse fato aí. E nós temos que a capacitância depende de fatores geométricos, né? Nós vimos que a capacitância dessa placa não depende da carga, não depende da DDP. A capacitância depende do quê? A capacitância depende da constante, da área e da distância. Isso seria a nossa expressão para a capacitância dessa placa. E nós vimos que a quantidade de carga que vai se acumular aqui, ela é, no caso, a capacitância multiplicado pela diferença de potencial que existe entre as placas, que nesse caso seria fornecido pela fonte. Tá, tudo bem, professor, mas o que isso aí tem a ver agora com a associação? Presta muita atenção nisso aqui. Vamos partir da ideia, tá? Vamos partir da ideia. Primeiro falando de capacitores em série, que eu tenho aqui dois capacitores, tá? Dois capacitores. Aí, vamos imaginar aquela situação em que os capacitores ainda não estão carregados, eles estão carregando. Então, eu tenho uma corrente elétrica aqui, ó. Gente, a corrente elétrica, deixa eu colocar aqui, ó, a corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Nem chegamos ainda nesse conceito, mas eu estou falando aqui da corrente elétrica, carga dividido pelo tempo. Então,
as cargas estão sendo transportadas aqui, elas estão se acumulando nessas placas. Certo? Tudo bem? E nós podemos dizer, então, que quando, né, os capacitores estão em série, eles são atravessados, enquanto estão carregando, pela mesma corrente elétrica. Logo, se é a mesma corrente elétrica passando por eles, eles ficam acumulando a mesma carga elétrica. Então, é muito importante compreender que a carga é a mesma, tá? A mesma carga elétrica em todos eles. Essa carga acumulada por eles não é uma divisão, tá? É a carga total mesmo. Então, a carga total do circuito está em todos que estão em série. E, no caso, a DDP, esse ΔV aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser, num exemplo como esse, vai ser dividido. Então, uma parcela numa placa, uma parcela na outra. Então, divide a diferença de potencial e a carga é a mesma, tá? Isso aqui faz com que nós tenhamos o seguinte, que, no caso, se eu quiser, então, cada capacitor tem uma capacitância. Esse aqui é o capacitor C1, esse aqui é o capacitor C2. Se eu quiser trocar os dois capacitores por um capacitor, quiser trocar os dois capacitores por um capacitor, que a gente chama de capacitor equivalente, nós temos que, nessa situação, 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, certo? Essa fórmula permite, essa equação aqui permite que eu, no caso, troque esses dois capacitores por um capacitor só, que teria a mesma função dos dois. E aqui, gente, tá? Aqui, no caso, se eu tiver apenas dois, aí tem uma regrinha que é mais fácil do que essa, tá? Então, seria uma regrinha mais fácil, que é a capacitância equivalente, é C1 vezes C2 divididos por C1 mais C2. Essa regrinha aqui, ela é chamada de produto pela soma. Para dois capacitores, vale. Né? Para 3 ou mais, aí você vai usar essa equação aqui. Vamos continuar que eu tenho agora, vou explicar a respeito do outro, tá? Então, deixa eu pegar mais uma telinha aqui. E o negócio é o seguinte. Agora imagine dois capacitores que estão, no caso, ligados em paralelo. Então eu tenho aqui a ligação em paralelo, significa que cada capacitor está num ramo diferente do circuito. Imagine que eles não estão ainda carregados. A corrente elétrica vem aqui, a corrente I, só que essa corrente aqui ela tem que se dividir numa corrente I1 até carregar o capacitor e aqui numa corrente I2. Então, quer dizer, o que isso causa? Isso causa uma divisão da corrente elétrica. Aqui esse tem capacitância C1, esse tem capacitância C2, mas o que vai acontecer é que esse vai acumular uma carga que eu chamo de Q1 e esse vai acumular uma carga que eu chamo de Q2. No entanto, eles estão ligados à fonte e a fonte que alimenta os dois capacitores, tá? Ela é compartilhada. Então, é a mesma diferença. Opa, deixa eu apagar aqui que eu estou usando ΔV. A mesma diferença de potencial ΔV. Então, muito importante na ligação em paralelo, ΔV, diferença de potencial que a gente alimenta os capacitores numa ligação em paralelo é a mesma, e a carga Q1 e a carga Q2, essa carga ela é dividida, tá? Então, a carga é dividida. Desse modo, o que nós temos? Tá? Numa ligação em paralelo, a chamada capacitância equivalente, ela é a soma de C1 mais C2 mais C3 e assim por diante, para quantos capacitores existirem em paralelo. Então, a capacitância equivalente é somada. Então, carga divide e DDP é a mesma. Vamos voltar ao nosso problema agora, que nós vimos como que funciona uma ligação em série e paralelo entre, no caso, capacitores. Observe agora esse circuito.
Observe esse circuito. Então eu tenho aqui, nesse circuito, vamos identificar, galera, olha só. Eu tenho aqui os terminais A e B. Você pode imaginar que isso aqui é ligado, né, num polo da bateria, num polo da pilha, esse aqui é ligado no outro, a pilha alimenta o circuito, fornece a DDP. E observe que eu tenho aqui, ó, um ramo, 2 ramos, 3 ramos. Então, significa que eu tenho 3 ramos em paralelo. Só que, vamos imaginar a situação daquele capacitor que ele não está carregado, tá? Ele está carregando ainda. Então, eu teria uma corrente elétrica aqui, ó, uma corrente elétrica I. Essa corrente elétrica, ela divide-se de forma que aqui eu terei uma corrente elétrica I1, aqui uma corrente elétrica I2 e aqui uma corrente elétrica I3. Como existe essa divisão, eu tenho aqui ramos, então, diferentes. Isso me indica uma ligação em paralelo. Porém, quando eu pego esse primeiro ramo aqui, ó, ele é atravessado pela mesma corrente elétrica que a I1. Então, esses caras aqui, eles estão em série. E a capacitância equivalente aqui eu vou chamar de C1. Esses dois, galera, também são atravessados pela mesma corrente que a I2. Logo, isso aqui está em série. E eu vou chamar de capacitância C2. E 3, como só tem um capacitor, mas ele está num caminho diferente. Significa que tudo isso aqui, ó, agora, tudo isso aqui, ó, o conjunto inteiro, está em paralelo. Esse capacitor C4, tá? Eu vou chamá-lo de C3. E o que eu vou começar fazendo aqui? Gente, eu vou começar aqui calculando o valor da capacitância equivalente para esses três em série. Então, calculando C1. Galera, olha só. 1 sobre C1, três capacitores em série, certo? 1 sobre C1 vai ser 1 sobre o primeiro. 1 sobre C1 será 1 sobre C divididos por 2 mais 1 sobre C, que é o próximo, mais 1 sobre C. Aqui, ó, 1 sobre C1. Esse 2 vai lá para o numerador. 2 sobre C. 1 sobre C. 1 sobre C. Mesmo denominador, repito. Então, 1 sobre C1 é igual a, repito o denominador, soma o numerador, 2 mais 1, 4. Conclusão, só multiplicar cruzado aí, observe que o C1, ele é o quê? C sobre 4. Então tá aí, ó. C1 é C sobre 4. Vou aproveitar esse espacinho aqui e vou calcular C2. C2, galera, tá vendo que são dois em paralelo? Então C2 tem que ser o quê? Até vou voltar aqui para você ver, ó. Podemos fazer o produto pela soma, tá? Produto pela soma, um capacitor, ó, 2 capacitores aqui em série. Então, vem comigo aqui. Um capacitor, aqui ele é C, multiplica pelo outro que é C, divide pela soma C mais C. Observe que isso aqui o que é? C ao quadrado dividido por 2C. Simplifico C ao quadrado com C e chego à conclusão que C2 é C dividido por 2. E o C3 ele é o quê? O próprio C sobre 4 que a gente vê aqui. Então tá vendo, galera? Ó, resolvi aqui série, deu C sobre 4. Resolvi aqui série desses dois, deu C sobre 2. Aqui eu peguei o último e estou chamando de C3, que é C sobre 4. Mas esse ramo e esse ramo, eles estão em paralelos, 3 ramos em paralelos. Então deixa eu pegar aqui de novo, tá? Página inicial, de novo outra tela. E observe que o que aconteceu foi isso aqui, ó.
Deixa eu fazer esse desenho aqui. Aqui é A. Aqui ficou a capacitância C1. Aqui ficou a capacitância C2. Aqui a capacitância C3. Aqui é o terminal B. E tudo isso aqui é paralelo. Tá? Tudo isso aqui é paralelo. E se é paralelo, a capacitância equivalente, tá? Capacitância equivalente vai ser a soma C1 mais C2 mais C3. A capacitância equivalente, então, é C1, C por 4. C2, C por 2. C3, C por 4. Capacitância equivalente. Opa! Será mínimo 4. 4 por 4, 1 vezes C, C. 4 por 2, 2 vezes C, 2C. 4 por 4, 1 vezes C, C. Vem aqui para cima. Capacitância equivalente. 2C mais C mais C, 4C. Sobre 4. Simplifica 4 com 4. Conclusão, aquele circuito, a capacitância equivalente vale C. Então, tá aí, olha só. Capacitância equivalente valendo C. Vamos ver as alternativas aqui. Alternativa A, galera. Tá? Alternativa A. Nessa questão agora, nós temos dois capacitores idênticos. Dois capacitores idênticos de capacitância igual a 2 microfarad estão ligados conforme a figura abaixo. Sobre esses capacitores é correto afirmar. Então, nós temos aqui as alternativas. Vamos responder a essas alternativas e dar uma olhadinha aqui no circuito. Então, veja, eu tenho aqui a fonte de alimentação de 100 volts. Eu tenho aqui, ó, o polo positivo, o polo negativo. A corrente elétrica convencional sai do polo positivo, então está aqui, ó, a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela circula normalmente até carregar os capacitores. A corrente que passa pelo primeiro capacitor é a mesma corrente que passará pelo segundo capacitor. Então, a corrente que passa pelo primeiro capacitor é a corrente que passará pelo segundo. Logo, a conclusão é que esses capacitores estão em... Se eles são atravessados pela mesma corrente, eles vão acumular a mesma carga. Eles estão em série. Tá? Eles estão em série. Agora, uma vez que eu já sei que eles estão em série, eu até vou colocar aqui, ó. Se eles estão em série, o que que acontece? Eles vão ter a mesma carga elétrica, certo? Então, ó, mesma carga elétrica. É isso que eles vão ter. A DDP vai ser dividida. E aqui, tá vendo que eles têm a mesma capacitância? Eles são iguaizinhos? Gente, desses 100 volts, como eles são iguaizinhos, a gente já vê aqui que 50 volts vai alimentar aquele cara ali e outros 50 alimenta o outro capacitor aqui. Então agora veja só, vamos nas alternativas. A primeira diz que as tensões nas placas dos dois capacitores são iguais, apesar das cargas serem diferentes. Não! Capacitância é igualzinha. A DDP de 100 dividido 50 para cada, é evidente que eles vão acumular a mesma carga. Eles estão também em série, onde tem que ser a mesma carga. Então, ó, essa aqui está totalmente errada. Depois, a letra D, as diferenças de potência entre as placas dos capacitores são diferentes. Não, 50 para cada. Então, também, ó, errada. As diferenças de potência entre as placas dos capacitores são iguais a 100 volts em casa 1. Não, divide pela metade, 50 para cada. Letra B, as cargas são diferentes nos dois capacitores. Cargas exatamente iguais, porque as capacitâncias são iguais. Logo, sobra apenas a letra A, e vai ser bem fácil de calcular a letra A. Por exemplo, preciso calcular a capacitância equivalente em série? Não. E por que não? Porque eu sei que a DDP dividiu pela metade. Então, vai ser 50 volts nesse cara de 2 microfarad e 50 no outro. Então, se eu pego aqui a carga, ó, a expressão da carga. Carga
que é igual a capacitância vezes diferença de potencial, essa carga vai ser o qual? Vai ser o quê? Capacitância, 2 micro, esse micro é 10 a menos 6, então 2 vezes 10 a menos 6, vezes 50. Quando eu multiplico 2 por 50, eu tenho 100 vezes 10 a menos 6. Cara, ó, 100 vezes 10 a menos 6, 100 é 10 ao quadrado. 10 a mais 2 com 10 a menos 6, carga de 10 a menos 4 coulombs. Isso aqui para cada um deles. Para cada um. E tá aqui, ó. Exatamente o que nós temos na letra A. E tá aí a segunda questão resolvida, certo? A próxima questão diz o seguinte. Em algumas condições, o músculo cardíaco apresenta contração diferente na propulsão do sangue. Essa arritmia chamada fibrilação pode ser letal se não for interrompida a tempo. Uma intervenção adotada envolve o uso de um desfibrilador, aquele que eu usei lá como exemplo no começo dessa live. Equipamento eletrônico utilizado para, diretamente ou por meio de eletrodos, aplicar no paciente descargas elétricas, graduadas de acordo com a necessidade para reversão do caso. Considerando que os eletrodos de um desfibrilador sejam os terminais de um capacitor de 70 microfarad com carga de 7 coulombs e que toda a energia elétrica utilizada no processo de desfibrilação seja armazenada no capacitor e em seguida aplicada diretamente no paciente, julgue os itens a seguir como certo ou errado. Caso a carga do capacitor seja dobrada e sua capacitância seja mantida, a capacitância nele armazenada será duplicada. Tá? Então, a energia armazenada vai ser duplicada? Será que sim ou será que não? Gente, primeira coisa que é importante que você compreenda. Do que depende a capacitância? A capacitância depende da geometria do capacitor. Fatores geométricos, não depende da carga. Tá? Não depende da carga, não depende da DDP. 70 microfarad. Esse valor aqui, ele é constante. Agora presta atenção numa coisa. O primeiro caso, o que vai acontecer? Eu tenho que carga elétrica é igual a capacitância vezes diferença de potencial. Tudo bem? Então, carga elétrica, capacitância vezes diferença de potencial. Só que se eu dobrar a carga, é aqui que eu quero que você se ligue. Ó. Se eu dobrar a carga, o que vai acontecer? Então agora, vou dobrar a carga. Eu tenho uma carga 2Q. Ó, uma carga 2Q. A capacitância muda? Não. Ela é constante. Ela depende de fatores geométricos. Se ela é 70 microfarad, ela é 70 porque ele é né, um capacitor lá de placas planas, que tem uma certa área, uma certa distância entre as placas. Então, é isso que define a capacitância. Isso não muda. Mas presta atenção. Se eu dobrar o valor da carga e a capacitância não muda, é evidente que para se manter, a DDP vai ter que dobrar. Então, nós vamos ter o dobro da diferença de potencial acumulada entre as placas. Agora, a energia, o que é? No primeiro caso, então, a energia ela pode ser calculada pelo seguinte, ó, a energia potencial, dado por U, ela pode ser a carga vezes a DDP sobre 2. No segundo caso, o que vai acontecer? A energia potencial, sei lá, vou chamar de U', ela vai ser o quê? Nós dobramos a carga. E o que acontece com a DDP? Ela dobra também. Então é 2ΔV sobre 2. Conclusão. Observe que U' vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 Q ΔV sobre 2. E se a gente comparar isso aqui com isso aqui, o que a gente vê? A energia potencial, ela dobrou? Não, ela não dobrou. Ela quadruplicou, tá? Ela quadruplicou. Aqui diz que ela será duplicada, logo, errada essa afirmação, certo? Então, afirmação errada. Deixa eu pegar agora aqui.
Ele fala que a tensão nos terminais desse desfibrilador é 100.000 volts. Então, veja, para eu calcular a tensão, eu posso pegar a equaçãozinha. Carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial. A carga, lembra? Ó, vou voltar aqui. Carga 7 coulombs, 70 microfarad de capacitância. Vamos ver se dá 100.000 volts. Então é só uma questão de confirmação. 7, a capacitância 70 micro, 70, 10 na menos 6, vezes delta V. Isolando delta V, eu fico com 7 dividido por 70, 10 na menos 6, igual a delta V. Quando eu divido 7 por 70, eu tenho 0,1. 0,1. E esse 10 a menos 6, passo lá para o, no caso, numerador, ele passa 10 a sexta, igual a delta V. Só que 10 a sexta vezes 0,1 é 10 a quinta. E 10 a quinta, né? 10 a quinta, corresponde o quê? A uma diferença potencial de 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos volts. Essa é a DDP, então, lá no capacitor do desfibrilador. E essa aqui, ela é correta, tá? Então, 100.000 bate com o que nós temos. E ele fala que o referido desfibrilador armazena 350 kJ de energia. Bom, vou fazer esse cálculo aqui, ó. A energia acumulada, tá? Essa aqui seria, ó, essa aqui foi a 91, essa aqui é a 92. A energia pode ser Q delta V sobre 2. A energia, então, 7 da carga, delta V, no caso, 100.000 sobre 2. A energia fica 700.000, 100.000 vezes 7, 700.000 por 2, 350.000. Só que esses 3 zerinhos aqui equivale ao que a gente conhece como quilo. Então, significa que a energia ela vale 350 quilojoules. Quilojoules. E eu já vou colocando um C aqui, que eu vou mostrar para você, que é exatamente isso que fala lá nas alternativas. Então tá aqui, ó. 92, o referido desfibrilador armazena 350 kJ de energia. Essa é a resposta, então, também está correta. A primeira errada, as outras duas certas. Então observe aqui, ó. Condutor esférico, cada um deles individualmente tem uma capacitância. Tá? Cada um deles individualmente tem uma capacitância. Eu nem li enunciado, mas eu já estou enxergando aqui os condutores. E a capacitância é o quê? É o raio dividido pela constante, que é o 9 vezes 10 a nona. Eles têm uma capacitância, e se eles estão acumulando carga, existe uma diferença de potencial na superfície de cada um. O que eu sei? Depois de conectados, é isso que tem que se ligar, galera. Ó. Depois de conectados, o que vai acontecer? Eles terão o mesmo potencial elétrico, que é o mesmo V. Então, isso que é o importante de saber da conexão. Aí, olha lá. Duas esferas condutoras de raios 9 centímetros, que é a B, 18 centímetros, com cargas de 2 nanocoulombs e menos 5 nanocoulombs, respectivamente, estão isoladas e afastadas do espaço. Desenho 1. Por meio de um fio condutor, as esferas são interligadas, e assim permanecem até que o equilíbrio eletrostático seja estabelecido. Determine a nova carga de cada esfera no equilíbrio, tá? Nova carga de cada esfera no equilíbrio. Então, aqui, ó. No equilíbrio, o que acontece? Nós teremos o mesmo potencial elétrico. A conexão permite que se chegue no mesmo potencial elétrico, e a situação de equilíbrio é quando o potencial se iguala. Numa situação como essa, cargas elétricas não desaparecem. Elas apenas se redistribuem no sistema. De forma que a gente pode partir da ideia que a carga antes é igual
a carga depois, tudo bem? Então, carga antes igual a carga depois. Presta atenção no seguinte, que ele fala do tamanho das esferas. Uma tem carga 2, então antes, ó, é nanocoulombs, tá? A carga aqui é nanocoulombs, então eu não vou colocar o nanocoulombs, eu só acrescento no final. Então eu tenho 2 somado com menos 5. E eu tenho depois Q' mais QB'. 2 somado a menos 5 vai dar menos 3. Agora, menos 3 nanocoulombs, Q' mais QB'. Tudo bem? Então, agora observe. Eu não tenho como determinar essas cargas agora, me faltam dados, tá? Me faltam dados. Só que o negócio é o seguinte, eu tenho o raio. E, no caso, eu mostrei aqui que a capacitância é só o raio sobre a constante. Essa constante é 9 vezes 10 a nona. Então, observe aqui que a capacitância de A, tá? A capacitância de A, ela vai ser o raio sobre K. 9 centímetros, 9 vezes 10 a menos 2, passei para metros, sobre 9 vezes 10 a nona. Simplifico 9 com 9. E observe que eu vou ter o quê? Esse 10 a nona jogo no numerador, ele vai a menos 9 com menos 2. Tenho 10 na menos 11 farad. O segundo, CB. R sobre K. O raio do segundo é 18. Então, 18, 10 a menos 2, sobre 9, 10 a nona. Isso aqui vai ser igual. Olha só, 18 por 9 dá 2, aqui dá 1. E a minha resposta, então, fica 2. 10 a nona passa para cima, 10 a menos 9, com 10 a menos 2, 10 a menos 11 farad. Tá, mas tudo bem, tudo bem. Encontrei as capacitâncias, e daí? Daí o negócio é o seguinte, observe que aqui eu posso dar continuidade, onde menos 3, tá? Menos 3 vezes 10 a menos 9, que é o nano, é igual. No lugar da carga, eu coloco CA, que agora eu sei quanto vale, vezes V. Por quê? Porque carga é capacitância vezes DDP. E aqui é CB vezes V. Só que aquele detalhe, ó, no equilíbrio, esse cara aqui e esse, eles são o quê? Iguais. Isso significa, então, vou ter que abrir uma nova tela. Haja tela, hein? Isso significa, então, que eu vou ter o seguinte, 3 vezes 10 a menos 9, que é igual a 10 na menos 11, que é o CA, mais 2, 10 na menos 11, que é a capacitância de B vezes V, que é o mesmo, coloquei em evidência. Nesse caso, eu tenho 3, 10 a menos 9, dividido por, aqui, ó, 1 mais 2, 3 vezes 10 na menos 11, que é igual a V. 3 com 3 simplifica. Agora, 10 a menos 11 vai para o numerador 10 na 11 positivo, com 10 a menos 9. Potencial 10 ao quadrado volts. Tá aí, ó, descobri o potencial. Quanto que é a carga de A? Fácil. Que é a linha? CA vezes V. Que é a linha? CA 10 na menos 11 vezes, no caso, 10 ao quadrado. Opa! Aqui é mais 2, né? 10 ao quadrado. Deixa eu tirar. Vai ficar feio esse troço aqui. 10 ao quadrado. 10 menos 11 vezes 10 ao quadrado, que é a linha, o que fica? 10 na menos 9. Ou seja, que a linha é 1, né? Opa, só um detalhe, só um detalhe. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, o sinal aqui é negativo, né? Então, peraí, isso aqui é mortal. Isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, ó.
Então, já estava esquecendo. Daí dá problema no final. Ó, V igual a menos. Então, peraí. Ó, menos aqui. Quando multiplica, ó, menos 1 nanocoulomb. Menos 1 nanocoulomb. Vou fazer o cálculo do outro, tá? Ó, QB'. QB' é CB vezes V. QB', capacitância. 2, 10 na menos 11, que multiplica menos 10 ao quadrado. QB', 2, 10 menos 11 com 10 ao quadrado, 10 na menos 9, e coulombs, né? QB', então, 10 a menos 9 é o nano. Opa, aqui é menos, né? E aqui é menos. Menos 2 nanocoulombs. Dá uma olhadinha aqui, ó. Menos 1 nanocoulomb, menos 2 nanocoulombs. A hora que eu somo menos 2 com menos 1 é menos 3. Agora voltemos aqui. A carga antes. 2 com menos 5. Pode ver, ó. 2 positivo mais menos 5. Isso é igual a carga depois, menos 1 com menos 2. 2 com menos 5, menos 3, igual a menos 3. Aí, ó, conservação da carga, tá? Conservação da carga elétrica é o que a gente usou na solução. Lembrar que no equilíbrio, mesmo potencial elétrico,